Você já sentiu que perdeu o controle sobre sua própria vontade? Que a confiança que um dia teve foi dilacerada pelas circunstâncias, pelos fracassos e pelas vozes que disseram que você não era bom o suficiente? Se sim, você não está sozinho. Mas eu preciso te dizer algo: você pode mudar isso. E a escolha está, neste exato momento, diante de você. Ninguém vai devolver sua confiança. Essa é sua responsabilidade. E hoje eu vou te mostrar exatamente como recuperá-la. Antes de começarmos, deixe o like, se inscreva no canal e comente: eu vou ser confiante de novo. Porque essa decisão de se transformar começa com uma simples ação. E assista todo o vídeo, porque cada dica vai te ajudar muito. O último passo vai mudar completamente sua forma de agir e pensar. Qual a importância de ter autoconfiança? Sem autoconfiança, você se torna refém do medo. Você hesita, se sabota, deixa que as oportunidades passem enquanto outros tomam o que poderia ser seu. Imagine um guerreiro indo para a batalha sem acreditar na própria força. O resultado é previsível: derrota antes mesmo de lutar. Agora imagine o contrário. Um homem ou uma mulher que sabe quem é, que acredita no próprio potencial, que age com determinação. Esse é o tipo de pessoa que conquista o que deseja. E é exatamente isso que você vai se tornar. Veja agora 5 dicas para recuperar sua autoconfiança. Dica 1. Domine sua mente, ou ela dominará você. Nosso cérebro foi projetado para nos manter seguros. Ele está constantemente analisando riscos, lembrando-nos de falhas passadas e criando cenários futuros para evitar o pior. Mas quando permitimos que ele funcione no piloto automático, esse mecanismo se transforma em um inimigo. Ansiedade, medo, autossabotagem e insegurança são sintomas de uma mente fora de controle. Exemplo: imagine alguém que deseja empreender, mas tem tanto medo do fracasso que nunca sai do lugar. Ou alguém que quer falar em público, mas fica paralisado pelo medo do julgamento. Essa pessoa não é fraca, ela apenas não aprendeu a dominar sua mente. A mente humana funciona baseada em padrões e repetição. Se você passou anos alimentando pensamentos negativos, sua mente entende que isso é normal e continuará reproduzindo esses padrões. O problema é que pensamentos geram emoções, emoções geram ações e ações geram resultados. Se seus pensamentos estão fora de controle, sua vida também estará. A consciência. Perceba seus pensamentos. O primeiro passo para dominar sua mente é a consciência. O que você está pensando agora? Esse pensamento está te fortalecendo ou enfraquecendo? O que fazer? Durante o dia, pare e anote seus pensamentos mais frequentes. Identifique padrões de autossabotagem e negatividade. Questione sua mente: será que isso é real? Muitos dos pensamentos negativos são apenas suposições, não fatos. Pergunte-se: eu tenho provas concretas de que isso vai acontecer? Quantas vezes eu temi algo que nunca se tornou real? Exemplo: se você pensa eu nunca vou conseguir, pergunte-se: quem disse isso? Eu já tentei todas as formas possíveis. Redirecione o foco, troque o negativo pelo positivo. O que você foca, expande. Se sua mente está focada no medo, você se sentirá fraco. Se focar no que pode dar certo, você se sentirá mais forte. O que fazer? Toda vez que um pensamento negativo surgir, substitua por um positivo. Exemplo: não consigo fazer isso para estou aprendendo a fazer isso. Pratique a meditação e o autocontrole. A meditação é uma das ferramentas mais poderosas para fortalecer o controle sobre a mente. Ela te ensina a observar seus pensamentos sem ser dominado por eles. O que fazer? Reserve 5 minutos por dia para simplesmente respirar e observar seus pensamentos sem julgamento. Reprogramação mental, criando novos hábitos. Seu cérebro pode ser reprogramado. A chave está na repetição. Quanto mais você praticar pensamentos positivos e ações construtivas, mais sua mente se adapta a esse novo padrão. O que fazer?
Escreva afirmações positivas e leia em voz alta diariamente. Exemplo: eu sou capaz, eu sou forte, eu tenho controle sobre meus pensamentos. Se você não tomar as rédeas da sua mente, ela tomará as rédeas da sua vida. O controle mental não é um talento inato, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida. Comece pequeno, mas comece hoje. A cada pensamento que você redireciona, você está um passo mais próximo de dominar sua mente e transformar sua vida. Agora, me conta, qual desses passos você vai aplicar primeiro? Vamos para a dica 2. Saia da própria sombra. Todos nós temos uma sombra. Ela se esconde atrás de nossos medos, inseguranças, dúvidas e limitações autoimpostas. Às vezes, essa sombra é formada por traumas do passado, erros que cometemos ou crenças que nos foram impostas desde a infância. Outras vezes, ela surge do nosso próprio conformismo, da zona de conforto onde tudo parece seguro, mas onde nada cresce de verdade. Sair da própria sombra significa libertar-se dessas correntes invisíveis. Significa tomar posse da própria vida e abandonar desculpas. Significa encarar o desconforto da mudança e a incerteza do futuro sem fugir. Mas como fazer isso? Reconheça sua sombra. O primeiro passo para sair da sombra é reconhecê-la. Isso exige honestidade brutal consigo mesmo. Onde você está se sabotando? Quais são os medos que o impedem de agir? Você se esconde atrás de desculpas? Você culpa os outros ou as circunstâncias? Você tem medo do julgamento alheio? Muitas vezes, nossa sombra se manifesta na forma de procrastinação, autossabotagem, vícios, relações tóxicas ou falta de comprometimento com nossos próprios sonhos. Ela nos faz acreditar que não somos bons o bastante, que não merecemos sucesso ou que estamos destinados ao fracasso. Olhar para sua sombra é doloroso, mas necessário. Somente quando você identifica seus próprios padrões destrutivos é que pode começar a mudá-los. Assuma a responsabilidade pela própria vida. Nenhuma mudança real acontece sem responsabilidade. Enquanto você culpar o mundo, a sociedade, sua família ou o destino, continuará preso na sombra. Assumir responsabilidade significa entender que, embora você não tenha controle sobre tudo o que acontece, tem total controle sobre como reage. Isso significa abandonar a vitimização e aceitar que ninguém virá salvá-lo. Significa parar de esperar pelas condições perfeitas para agir. O momento ideal nunca chega. A única maneira de sair da sombra é começar agora, com o que você tem, onde você está. Muitos ficam presos na sombra porque carregam o peso do passado. Erros, fracassos, dores antigas. Mas o passado já aconteceu. Você pode continuar preso a ele ou pode decidir seguir em frente. Aprenda com seus erros, mas não os use como justificativa para permanecer estagnado. A vida não espera por ninguém. Se você não soltar o peso do passado, nunca terá mãos livres para construir o futuro. A sombra é preguiçosa. Ela quer que você permaneça onde está. Para vencê-la, você precisa de disciplina. Não basta apenas ter vontade ou motivação. Motivação é passageira. O que realmente muda sua vida são as ações diárias. Quer sair da sombra? Então comprometa-se com pequenos hábitos diários que o levem adiante. Leia mais. Exercite-se. Desenvolva novas habilidades. Acorde mais cedo. Cuide da sua mente. Cada pequena ação repetida diariamente constrói um novo você. Muitas pessoas nunca saem da sombra porque têm medo do que os outros vão pensar. O medo da opinião alheia é uma prisão. Mas a verdade é que ninguém está pensando tanto em você quanto você imagina. As pessoas estão ocupadas demais com suas próprias vidas para julgá-lo o tempo todo. Se você viver tentando agradar a todos, nunca será livre. Escolha a autenticidade em vez da aprovação. O mundo pertence a quem tem coragem de ser quem realmente é, sem medo de desagradar. Cerque-se de pessoas que puxam você para cima. A sombra adora companhia. Ela se alimenta de ambientes negativos, de amizades tóxicas,
de conversas sem propósito. Se você quer sair da sombra, precisa mudar seu círculo de convivência. Procure pessoas que o inspirem. Aprenda com quem já chegou onde você quer chegar. Consuma conteúdos que alimentem sua mente e seu espírito. Se você passar tempo suficiente em um ambiente de crescimento, sua mente começará a se expandir e sua realidade mudará. Sair da própria sombra não é fácil. Crescer dói. Mudar exige sacrifícios. Você terá que abandonar velhos hábitos, cortar laços com certas pessoas, enfrentar medos profundos e lidar com momentos de incerteza. Mas a dor do crescimento é temporária. A dor da estagnação dura para sempre. Você pode escolher o desconforto do progresso ou o peso do arrependimento. No fim, a única forma de sair da sombra é tornar-se luz. A sombra só existe onde falta clareza. Quanto mais você se conhece, mais forte se torna. Quanto mais age apesar do medo, mais corajoso se torna. Quanto mais desenvolve sua mente e seu espírito, menos poder sua sombra terá sobre você. Não espere mais. Sua vida está acontecendo agora. Saia da sombra e vá ao encontro do seu verdadeiro potencial. Agora a dica 3. Seja um ser de ação. Ser um ser de ação significa transcender a mera intenção e fazer acontecer. É sair do mundo das ideias e colocar a mão na massa, transformando planos, sonhos e objetivos em realidade. Para isso, é preciso cultivar uma mentalidade forte, eliminar distrações, agir mesmo sem motivação e aprender a lidar com os desafios que surgem no caminho. Desenvolva clareza e propósito. Para agir de forma consistente, é necessário ter clareza sobre o que se deseja alcançar. Sem uma direção definida, qualquer esforço se dissipa sem produzir resultados significativos. Pergunte-se: o que realmente quero? Por que isso é importante para mim? Como minha vida mudará se eu atingir esse objetivo? A clareza gera foco, e o foco evita a procrastinação. Um propósito bem definido é a força que impulsiona a ação. Elimine a dependência da motivação. Muitas pessoas esperam se sentir motivadas para agir, mas a motivação é volátil. Ela vem e vai. Se você depende dela, só será produtivo em momentos de entusiasmo, deixando de lado o compromisso quando o ânimo desaparecer. O que realmente gera resultados é a disciplina, a capacidade de agir independentemente de como você se sente. Ação gera ação. O primeiro passo pode parecer difícil, mas, uma vez dado, cria impulso. Assim como uma bola de neve que rola morro abaixo, pequenas ações constantes ganham força e tornam-se hábitos. Pare de pensar demais. O excesso de pensamento paralisa. O medo do fracasso, a necessidade de perfeição e a ansiedade pelo futuro são armadilhas que impedem a ação. Planejar é importante, mas planejar eternamente é apenas uma forma disfarçada de procrastinação. O caminho é testar, errar, corrigir e seguir adiante. Ao invés de esperar o momento perfeito, comece com o que tem e aprenda no processo. O aprendizado real acontece na execução, não na teoria. Use a regra dos 5 segundos. Sempre que sentir a hesitação para agir, conte de 5 a 1 e vá. Essa técnica impede que sua mente encontre desculpas para adiar o que precisa ser feito. O simples ato de iniciar uma tarefa neutraliza a resistência. Controle seu ambiente. Seu ambiente influencia diretamente sua capacidade de agir. Se está cercado por distrações, será difícil manter o foco. Remova notificações desnecessárias. Trabalhe em um local organizado. Evite conversas improdutivas. Cerque-se de pessoas que também agem. O ambiente deve impulsioná-lo para a ação, não afastá-lo dela. Cultive a mentalidade estoica. O estoicismo ensina que a única coisa que controlamos é a nossa ação. Não temos controle sobre o tempo, as circunstâncias ou as opiniões dos outros, mas temos controle sobre como reagimos e o que fazemos. Assuma total responsabilidade pela sua vida e pare de esperar por condições ideais. Ação, para o estoico, não depende de emoção, mas de decisão racional. Se algo precisa ser feito, faça. Estabeleça micrometas.
Metas grandiosas podem ser paralisantes porque parecem inatingíveis. Divida seus objetivos em pequenas ações diárias. Ao invés de dizer vou escrever um livro, comece escrevendo uma página por dia. Ao invés de dizer vou entrar em forma, comprometa-se a treinar por 10 minutos hoje. O segredo do progresso contínuo está na consistência de pequenas ações. Desenvolva resistência à frustração. O caminho da ação não é linear. Obstáculos e falhas são inevitáveis. O que diferencia os que avançam dos que desistem é a capacidade de persistir diante das dificuldades. Fracassos são apenas feedbacks, não razões para parar. Cada erro traz uma lição que o fortalece. Aprenda a ver desafios como parte do processo, não como bloqueios definitivos. Assuma um compromisso público. Quando você compartilha um compromisso com alguém, a pressão social pode ser um fator motivador. Diga a um amigo, mentor ou grupo de apoio o que pretende fazer e estabeleça prazos. O compromisso externo cria um senso de responsabilidade que impulsiona a execução. Construa uma identidade de executor. Se você se enxerga como alguém que age, seus comportamentos naturalmente refletirão essa identidade. Sou uma pessoa que faz acontecer. Sou alguém que age apesar dos desafios. Sou disciplinado e consistente. A maneira como se vê influencia diretamente suas ações. Pense como um executor, haja como um executor e, com o tempo, será impossível não se tornar um. Ser um ser de ação é uma escolha diária. Não se trata de ter mais tempo, recursos ou motivação, mas de decidir que você vai fazer. O único caminho para a mudança é agir. Vamos para a dica 4. Forje-se na disciplina. Forjar-se na disciplina é como temperar o aço. Exige calor, pressão e repetição constante. Não é um processo rápido nem confortável, mas é a única maneira de transformar fraqueza em força e vontade em realidade. Disciplina não é um talento inato, mas uma habilidade desenvolvida com esforço consciente e diário. Para alcançá-la, é necessário entender sua essência, eliminar as distrações e seguir um método rigoroso. Entenda o que é disciplina. Disciplina não é motivação. A motivação é passageira, impulsionada pela emoção do momento. Já a disciplina é a decisão consciente de agir de acordo com seus valores e objetivos, independentemente do que sente. Você pode estar cansado, desmotivado ou frustrado, mas a disciplina faz com que avance mesmo assim. É um compromisso com sua própria excelência, não um estado de espírito temporário. Elimine as distrações. A mente humana é naturalmente preguiçosa e busca atalhos para o prazer imediato. Redes sociais, televisão, conversas triviais e pensamentos dispersos são inimigos mortais da disciplina. O primeiro passo para se forjar na disciplina é criar um ambiente livre de distrações. Organize sua rotina, estabeleça horários e evite tudo que possa afastá-lo do seu propósito. Crie regras inquebráveis. As pessoas indisciplinadas vivem sob a tirania do "eu não estou com vontade". Para superá-las, estabeleça regras claras e inegociáveis. Se decide acordar às 5 da manhã, não há debate interno sobre isso. Se precisa estudar ou trabalhar em determinado horário, simplesmente cumpre. Cada exceção fragiliza sua mentalidade, enquanto cada regra cumprida reforça seu caráter. Domine sua mente e suas emoções. A mente vai resistir. O corpo vai protestar. Os pensamentos sabotadores surgirão. Só hoje vou descansar. Isso não vai fazer diferença. Eu mereço um tempo. A diferença entre aqueles que fracassam e aqueles que triunfam está na resposta a esses pensamentos. O disciplinado os reconhece, mas não se curva a eles. Ele compreende que sua mente é uma ferramenta e que ele é o mestre, não o escravo. Haja todos os dias, sem falhas. A disciplina é fortalecida pela repetição. Um soldado treina todos os dias para que seu corpo e mente respondam automaticamente sob pressão. Da mesma forma, o disciplinado age mesmo quando não há recompensas imediatas. Ele não espera a inspiração chegar. Ele simplesmente executa. E, com o tempo, essa execução se torna um hábito inquebrantável. Aceite o desconforto como parte do crescimento. Tudo o que vale a pena exige esforço. O atleta sofre nos treinos, o escritor luta contra o bloqueio criativo,
o empreendedor encara desafios diários. Mas é exatamente esse sofrimento que os fortalece. Quem foge do desconforto nunca cresce. Quem o abraça se torna imparável. Cerque-se de exemplos de disciplina. Você se torna semelhante às pessoas com quem convive. Se estiver cercado por indivíduos preguiçosos e indisciplinados, será puxado para a mediocridade. Busque inspiração em grandes líderes, atletas, pensadores e empreendedores que demonstram disciplina em suas vidas. Leia biografias, escute palestras e mantenha sua mente focada em exemplos de determinação. Recompense-se pelos acertos, mas nunca negocie os padrões. É válido reconhecer seu próprio progresso, mas sem abrir exceções destrutivas. Pequenas concessões podem se transformar em hábitos ruins. Se você se permite quebrar uma regra uma vez, ficará mais fácil justificá-lo de novo no futuro. Honre seus compromissos consigo mesmo sem desculpas. Entenda que a disciplina liberta. No começo, a disciplina pode parecer uma prisão. Regras rígidas, renúncias e esforço contínuo. Mas, com o tempo, você percebe que a verdadeira prisão é a falta de disciplina. Quem não a possui é refém da preguiça, das emoções inconstantes e do arrependimento. A disciplina, ao contrário, conduz à liberdade de alcançar qualquer objetivo que se proponha. A forja da disciplina é um processo contínuo, e não um evento isolado. Não há atalhos, não há desculpas e não há alternativas. Ou você se molda no fogo do esforço diário, ou será consumido pelas fraquezas que se recusou a combater. Última e melhor dica. Dica 5. Aceite a dor como professora. A dor é uma professora exigente, mas uma das mais eficientes que podemos ter na vida. Aceitá-la como parte do nosso aprendizado é um ato de coragem e sabedoria, pois fugir da dor não nos impede de senti-la, apenas nos torna mais frágeis quando ela inevitavelmente nos alcança. Aceitar a dor começa com a compreensão de que ela tem um propósito. Desde o sofrimento físico até a angústia emocional, cada experiência dolorosa carrega consigo uma lição. A dor nos ensina sobre nossos limites, nos mostra o que realmente valorizamos e nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos em busca de força. A resistência à dor só aumenta seu impacto. Quando tentamos evitar a dor a qualquer custo, seja ignorando sentimentos, buscando distrações ou tentando anestesiá-la com prazeres superficiais, apenas adiamos seu ensinamento. Quanto mais fugimos, mais ela se acumula e retorna de forma mais intensa. Em vez disso, devemos acolhê-la, observá-la e perguntar: o que posso aprender com isso? Os estoicos ensinam que não é a dor em si que nos destrói, mas a forma como reagimos a ela. Se enxergarmos a dor como uma inimiga, ela se tornará um fardo insuportável. Mas se a vermos como uma mestra, ela se tornará uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento. A perda ensina sobre desapego e gratidão. O fracasso ensina humildade e persistência. A rejeição ensina autossuficiência e resiliência. A dor nos dá clareza. Ela expõe verdades que preferimos não enxergar, nos força a abandonar ilusões e nos direciona para o que realmente importa. A dor de um relacionamento fracassado pode nos mostrar padrões destrutivos que repetimos. A dor da frustração profissional pode nos indicar que estamos no caminho errado. A dor do arrependimento pode nos ensinar a agir com mais sabedoria no futuro. Aceitar a dor não significa gostar dela, mas sim reconhecê-la como um processo inevitável e necessário. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte como posso crescer com isso. Essa mudança de mentalidade transforma o sofrimento em sabedoria e a adversidade em força. Nenhum grande líder, pensador ou guerreiro na história cresceu sem enfrentar dores profundas. Os que aprenderam a suportá-la com dignidade se tornaram inquebrantáveis. Se você permitir que a dor seja sua professora, ela fará de você uma versão mais forte, mais sábia e mais preparada para enfrentar a vida. Agora eu te pergunto: imagine se você aplicasse cada um desses 5 passos em sua vida. Se sua mente fosse sua aliada. Se você parasse de temer o julgamento. Se tomasse ações diárias em direção ao que deseja. Se criasse uma disciplina feroz. Se usasse as dificuldades como trampolim para o crescimento. Que tipo de pessoa você se tornaria? Agora imagine o contrário. O que acontece se você não fizer nada?
Se continuar deixando o medo e a dúvida te controlarem, qual é o preço de continuar no mesmo lugar? Agora, eu quero saber de você. Qual dessas 5 dicas mais fez sentido para a sua vida? Comente aqui embaixo. Assim eu vou saber como esse vídeo te ajudou. E lembre-se, a decisão está nas suas mãos. Seja forte. Seja implacável. Seja quem você nasceu para ser.